O que está causando as criações? Você provavelmente não pensa nisso o tempo todo, mas a criação é contínua. Os cientistas teorizaram que existem apenas 4 possibilidades para criações: alienígenas, evolução, Deus, e agora eles estão teorizando que as flutuações quânticas causam a criação. Acho que você achará esse assunto muito interessante, então vamos começar. Vamos falar sobre alienígenas. Alienígenas e OVNIs são notícias populares em filmes e streaming de mídia, porque as pessoas querem ouvir sobre eles. Eles simplesmente não se cansam hoje em dia. Mas antes de começarmos, você também pode gostar de assistir a esses vídeos sobre o que está causando criações, evolução, flutuações quânticas ou Deus. Vamos fazer uma pergunta básica primeiro. Você provavelmente nunca pensou muito sobre isso, mas você foi criado aleatoriamente ou intencionalmente? A maioria das teorias dos cientistas lida com a criação aleatória, por evolução. Pode-se argumentar que os alienígenas criaram você aleatoriamente, mas isso pode ser um exagero. Mas com certeza, se você acredita que Deus o criou, provavelmente acredita que foi criado intencionalmente. Você deve refletir sobre isso por conta própria, porque não será incluído neste vídeo. Cientistas descartaram alienígenas como sendo um agente criador, como você verá nesta apresentação, mas o que você precisa perceber é que se os alienígenas fossem reais, eles seriam pseudodeuses aos olhos dos cientistas. Em outras palavras, eles seriam colocados na mesma categoria que Deus, e os cientistas simplesmente não estão interessados em estudar alienígenas ou Deus. Em 2024, disse o governo federal dos USA, não há evidências confiáveis de OVNIs ou alienígenas. Falaremos sobre relatórios vindos da Força Aérea e pilotos comerciais mais tarde, mas como um todo, o governo dos USA disse, eles não podem encontrar nenhuma evidência confiável. Uma das razões pelas quais eles não conseguiram encontrar evidências confiáveis foi porque nunca houve uma mensagem reconhecida de um alienígena em mais de 60 anos ouvindo sons do espaço sideral. E nunca houve prova de um avistamento real, ou destroços de um OVNI, ou de um corpo alienígena. Agora, é verdade que os livros de ficção fazem promessas de comunicação com alienígenas em breve e falam sobre relacionamentos íntimos com humanos na Terra. E os leitores simplesmente se reúnem para comprar seus livros. Mas é importante saber que as vendas de livros de ficção representam 53% de todos os livros vendidos. Então, é bem claro que as pessoas querem se divertir e, evidentemente, querem ativar seus cérebros em outras áreas além de suas vidas diárias. Em alguns países, as pessoas acreditam mais em alienígenas do que no ateísmo, politeísmo, vários deuses ou um deus, todos eles combinados. No Reino Unido, 52% de todas as pessoas acreditam em alienígenas, enquanto apenas 40% acreditam em Deus. Mas nos USA, 34% acreditam em alienígenas e 74% acreditam em Deus. Incrível quantas pessoas acreditam em alienígenas. No mundo, 50% de todas as pessoas acreditam em alienígenas. Alguns até mesmo acreditam que os alienígenas são criadores, ou no mundo científico chamados de agentes criadores. Outros acreditam que os alienígenas estão por perto para nos observar, humanos, e roubar cães, ou mesmo humanos em noites chuvosas. Antenas parabólicas de escuta de rádio foram construídas em todo o mundo e estão ouvindo sons do espaço sideral. E eles fazem isso há mais de 60 anos. Antenas parabólicas de escuta de rádio foram construídas em todo o mundo e estão ouvindo sons do espaço sideral, e eles fazem isso há mais de 60 anos. Desde então, esse ruído mensagem vem sendo analisado há muitos anos, buscando inteligência na mensagem, mas nunca decifrado. Se houvesse inteligência na mensagem, isso indicaria que algum tipo de ser havia enviado a mensagem. Em vez disso, tudo o que eles obtiveram foi estática, que é ouvida no cosmos o tempo todo. Nenhum som foi ouvido desde então.
Pessoas querem acreditar nas imagens de alienígenas e OVNIs, que são retratadas em filmes, livros, canais de ciência e podcasts de ciência. Se os alienígenas existem, eles devem estar observando o planeta Terra a grandes distâncias. Ou eles têm tecnologia muito maior do que nós para poderem ser escondidos de nós e viajar a velocidades inéditas aqui na Terra. Estamos sendo observados de outros planetas como a Terra? Os astrônomos têm procurado nos céus há anos para encontrar vida em outros planetas como a Terra. Parece que Marte pode ter tido uma janela estreita de habitação, mas sua janela se fechou, assim como a janela da Terra estava se abrindo, cerca de 4 bilhões de anos atrás. Recentemente, os cientistas talvez tenham encontrado um planeta em outro sistema solar, mas dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, que talvez tenha vida nele. Dizem que o novo planeta é semelhante ao nosso e fica em uma zona habitável como o planeta Terra. O problema de visitar um planeta como este é que ele está a 1400 anos-luz de distância e levaria 100 gerações de pessoas a bordo de um foguete interplanetário para fazer a viagem apenas de uma maneira. Quem estaria disposto a fazer essa longa jornada? Eu não. Eu fico claustrofobia, isso é muito tempo. Além disso, você está dizendo, eu só estaria vivo por parte da viagem, então outra pessoa teria que me substituir? A principal diferença entre este planeta e a Terra é que o novo planeta é 3 vezes maior que a Terra e está muito mais próximo de seu Sol, o que causa alguns problemas interessantes que não temos aqui na Terra. E este planeta recém-descoberto orbita seu Sol a cada 37 dias em vez de 365 dias, como nós fazemos, e também ele nunca gira ou oscila como a Terra, então não há estações e não há dia nem noite. Você pode imaginar viver neste planeta? Assim, um lado está sempre ensolarado a 71 graus Celsius, ou 160 Fahrenheit, enquanto o outro local está sempre escuro e sempre 25 graus abaixo de 0 Fahrenheit. Não é uma situação ideal. Os cientistas estimam que 20% dos sistemas solares, dentro da Via Láctea, contém planetas que estão em zonas habitáveis. Sim, você me ouviu dizer isso certo. Existem milhares de sistemas solares como o nosso, dentro de nossa própria galáxia Via Láctea. Eles dizem que o universo tem 200 bilhões de sistemas solares e 40 bilhões de planetas no universo, todos com potencial para a vida. Uau! Claro, essa é uma estimativa aproximada dos cientistas, mas provavelmente realista. Ninguém sabe se existe vida além do planeta Terra, e com a falta de provas de que alienígenas existem, portanto, as habilidades de criação do alienígena não podem ser concluídas. As pessoas estão ainda mais convencidas da existência de alienígenas quando as descobertas de vida alienígena são publicadas, sem provas. No Peru, foram encontrados restos do que alguns presumiram ser uma pista de pouso espacial no cume de uma montanha árida. Uma pista de pouso foi cuidadosamente projetada há muito tempo, em longas filas, e incluía obras de arte de escorpiões e pássaros, o que parecia muito convincente e convenceu alguns a acreditar que os alienígenas usam isso como local de pouso para sua nave espacial. Uma pista de pouso foi cuidadosamente projetada há muito tempo, em longas filas, e incluía obras de arte de escorpiões e pássaros, o que parecia muito convincente e convenceu alguns a acreditar que os alienígenas usam isso como local de pouso para sua nave espacial. Mais recentemente, os militares do Israel reconheceram avistamentos de luzes estranhas nos céus, perto de aeronaves militares e comerciais. Desde 2004, eles dizem que houve 150 avistamentos, mas não há nenhuma evidência ou explicação que tenha sido dada. Os pilotos descrevem essas luzes com formas distintas, movendo-se a velocidades de Mach 70 vezes mais rápido do que o possível hoje. As Nações Unidas acreditam em alienígenas, embora cientistas e presidentes tenham dito que alienígenas não visitaram a Terra e não estão se comunicando do espaço sideral. Um astrofísico foi recentemente nomeado para chefiar o novo escritório da ONU para assuntos do espaço sideral. A nomeação foi feita
por causa de recentes descobertas telescópicas, de 7 planetas em zonas habitáveis, fora do nosso sistema solar, mas ainda dentro de nossa galáxia Via Láctea. A ONU quer ser o primeiro contato da Terra com alienígenas e coordenar a resposta da humanidade quando os alienígenas se aproximarem de nós. Eles sentem que entendem as sensibilidades envolvidas e serão capazes de se comunicar com a vida extraterrestre. Agora, como eles saberiam as sensibilidades de um alienígena? Eles nunca falaram com um alienígena. Isso me surpreende. Especialistas jurídicos em direito espacial estão trabalhando com a ONU, aconselhando-os sobre as implicações legais das atividades espaciais. Como parte da próxima missão interplanetária da NASA, a Marte, um oficial de proteção planetária recém-contratado está fazendo planos avançados para proteger a propagação de micro-organismos de outros planetas. Os alienígenas poderiam criar vida no planeta Terra, e se o fizeram quando começou? A criação de vida na Terra por alienígenas não foi possível até depois que o universo e o planeta Terra foram criados, e a Terra não era mais quente e volátil. Os cientistas dizem que a vida começou há cerca de 3,5 bilhões de anos, quando a Terra começou a se tornar habitável e provavelmente o primeiro ser vivo criado foi a bactéria. Isso foi seguido pela criação de 5 milhões de espécies. Cerca de 300 milhões de anos atrás, os cientistas não acreditam que os alienígenas criaram o Big Bang, o universo, as estrelas ou os planetas. Alguns cientistas acreditam que os alienígenas não realmente visitaram a Terra, mas em vez disso enviaram um meteoro cheio de aminoácidos, atingindo a Terra e, em seguida, começando a vida. Mas, se todos os planetas ao redor da Terra são estéreis de vida, esse meteoro foi precisamente direcionado apenas para a Terra, plantar vida apenas na Terra. Aminoácidos foram encontrados dentro de meteoros que atingiram a Terra. Em 2019, pesquisadores dizem ter encontrado material orgânico extraterrestre preservado em sedimentos de 3,5 bilhões de anos, em Barberton, África do Sul. Eles dizem que meteoritos podem ser responsáveis. Em 2022, os cientistas encontraram 20 aminoácidos diferentes dentro de um asteroide diferente, em um local diferente. Por si só, os aminoácidos não estão vivos, e é impossível que os aminoácidos criem células vivas. Eles precisam de algo mais, eles precisam de instruções. Então, as instruções são, elas são realmente os sistemas de informações necessários para dar vida às células. Eles são as informações dentro das células que controlam a função do corpo, como o controle dos níveis de açúcar no sangue. Na década de 1950, os físicos nucleares Miller e Urey teorizaram que a criação aleatória do primeiro animal unicelular da Terra, o protozoário, foi criada nos primeiros pântanos da Terra. Seus experimentos de laboratório falharam em criar uma célula viva porque algo estava faltando que os cientistas não podiam fornecer. Eram instruções. Como a vida começou na Terra, ainda permanece uma das grandes questões não resolvidas, deixadas sem resposta pelos cientistas. Eles simplesmente não podem responder como a vida pode ser criada a partir de um mundo sem vida, do nada. Então, as conclusões para os alienígenas são: simplesmente não há evidências disponíveis hoje de que os alienígenas estão aqui ou estiveram aqui, mas as pessoas continuam esperando que alguém encontre alguma evidência de alienígenas, para que algumas pessoas tenham algo em que acreditar. E em segundo lugar, as pessoas querem acreditar na ficção. Você pode dizer pelo grande número de livros que são vendidos sobre esse assunto. Mas acreditar na ficção tem que se encaixar no escopo do que as pessoas querem acreditar. Eles simplesmente não estudam nada que não se encaixe em sua agenda. E os cientistas não estão interessados em estudar alienígenas como criadores, porque os alienígenas podem ter poderes científicos desconhecidos que os cientistas podem não conhecer ainda. Isso é possível. Os cientistas não acreditam que os alienígenas existam e sejam criadores. Mas isso não impede que 50% do resto do mundo acredite. Você decide.